Todos bem-vindos, dando sequência a mais um videoaula sobre o TopoCAD 2000. Hoje vou apresentar o menu Dimensionar. Dentro do menu Dimensionar tem vários itens que eu estarei ensinando a configurar e aplicar no desenho. A videoaula de hoje tem o intuito de ajudar você a otimizar seu tempo de trabalho na formatação de texto, áreas, ângulos. Para quem trabalha com loteamento, creio que essa videoaula vai ser bastante útil nesse critério de cálculo de área, distâncias, colocar distâncias na lateral dos lotes, dentre outros assuntos aí. Então, vamos começar aqui. Uma informação que eu gostaria de passar para vocês é sobre a versão do TopoCAD. A versão que eu utilizo é a última versão, que é a versão 13 do programa. Para quem tem a versão anterior a esta, a versão 12, ficar atento na hora da explicação. E talvez alguma configuração que eu passe, talvez o de vocês não tenham. Então, para vocês ficarem já cientes que talvez isso possa acontecer. Não afirmando que vai acontecer, mas já deixando vocês aí sobre alerta. Beleza. O menu Dimensionar, a gente consegue trabalhar com ele de três formas. Quais são essas três formas? A primeira forma é a gente vindo aqui em TopoCAD, onde está o mouse. Clicando aqui, ele expande para a gente todos os menus do TopoCAD, onde a gente pode navegar entre eles. A gente vai vir até a opção Dimensionar. E aqui, a gente tem aqui os seus itens, tá? Eu já vou falar sobre eles já já. A segunda forma é vindo aqui na parte inferior, onde está o mouse aqui. Clicando aqui, ele expande para a gente o painel de botões, com todos os botões aí, os menus, digamos assim, do TopoCAD. A gente vem até aqui onde está o mouse, na parte de dimensionar. E aqui tem os itens, Logo acima tem os itens, de azul aqui. Todos os seus itens. Porém, para quem trabalha há pouco tempo com o TopoCAD, pode ficar um pouco complicado de entender o que é cada um desses itens. Então, a terceira forma que temos para trabalhar com o menu Dimensionar é vindo aqui abaixo, na opção Dimensionar, dar um clique na setinha e podemos selecionar entre os itens, ou a gente pode fixar esse menu. Como é feito isso? Basta a gente clicar nesse marcador aqui. Automaticamente isso aqui já fica fixo, ele não sai daqui. Você pode movimentar o seu desenho, trabalhar com o seu desenho aqui, que ele fica fixo. Eu não utilizo esse recurso porque minha tela é um pouco reduzida, o tamanho, então já tem pouco espaço para trabalhar. Então eu vou desmarcar aqui para voltar ao normal. Clicando, ele volta ao normal. Ok? Então, vou começar aqui a explicar para vocês sobre o menu Dimensionar, os seus itens. Vindo até TopoCAD, Dimensionar. Aqui a gente tem vários itens, o primeiro item, que é o estilo TopoCAD. O que é esse estilo TopoCAD? Quando você aciona esse estilo TopoCAD, automaticamente o programa configura o AutoCAD com algumas dimensões padrão dele aí, do TopoCAD. Como altura de texto, tamanho de setas, essas coisas. Então, essas configurações elas vão ser adotadas nessa página aqui do AutoCAD, na opção Annotate. Vai vir para cá, toda uma configuração. Então, quem quiser trabalhar com o estilo TopoCAD diretamente, só fazer essa configuração aí. Ok? Também esse estilo TopoCAD, você pode trabalhar conjunto com a unidade e escala, que eu falei na aula anterior. Você aciona aí uma escala que você vai trabalhar, você vai plotar o seu desenho. Então você já trabalha aqui para ficar com o texto nas dimensões corretas. Na videoaula anterior eu mostrei a vocês um manual com alturas de texto, relacionado à escala que estamos trabalhando, que é esse aqui. Temos aqui a regra de escala, os textos nas cores que podemos trabalhar. Claro que isso aqui não é digamos assim, é opcional, trabalhar nessas cores. Só exemplos que eu estou dando, que pode ser utilizado essas cores. Geralmente as que eu mais utilizo é vermelho, amarelo e verde, o cian e o azul são as que eu mais utilizo. Então, basicamente isso. Aqui
na regra de escala, tem algumas escalas já pré-definidas, né, com as suas alturas aqui de texto. Se caso não tiver uma escala que você gostaria de estar trabalhando, porém você não sabe qual é a altura do texto que fica ideal para aquela escala, deixe no comentário que eu vou estar ensinando a você como achar essa altura aí, né, de texto. É bem tranquilo e bem fácil de estar fazendo, ok? Voltando aqui para o AutoCAD, dando sequência aqui no menu dimensionar, a gente vai iniciar aqui com o item de área, né? A gente vai começar aqui com o item de área. Esse item de área ele é bastante interessante porque a gente consegue também calcular áreas sobrepostas, né? Eu vou falar sobre isso, né, aí no decorrer da videoaula. Então, a gente vai começar aqui a configurar a nossa interface, né, para a gente poder trabalhar. Eu vou adotar aqui nessa videoaula a escala, né? Digamos que eu estaria fazendo a plotagem desse desenho na escala de 1 para 200. Então, a gente vai configurar as nossas interfaces aqui para trabalhar na escala de 1 para 200, tá? Então, aqui no quadro de cálculo de áreas, a gente tem algumas opções, né, para a gente configurar. Aqui em cor de texto, a gente pode utilizar a cor que vocês achar ideal para vocês, tá? Não necessariamente você tem que seguir essa tabela, né? Porém, eu vou seguir essa tabela. Eu vou colocar aqui, ó, na escala de 1 para 200, eu vou seguir a cor amarela, que é 0.300, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar a cor amarela, né? Clicando aqui, você pode alterar a cor, só alterar aqui para vocês verem, ó, colocar a cor vermelha. Clicando novamente, eu posso colocar aqui a cor amarela. Ok. Altura de texto. Observa que aqui a gente não tem essa formatação aqui, igual a gente vai trabalhar aqui já com a altura do texto, ó, 0.300, né? Observa que 1.5 é o texto utilizando a escala de 1 para 1000. Porém, tem uma observação aqui. Se eu utilizar esse texto com a escala de 1 para 200, né, que é a que a gente vai trabalhar, esse texto não vai ficar com 1.5, ele vai ficar com 0.300, tá? Aí fica mais uma dica para vocês. Se vocês querem saber como isso é possível, deixe nos comentários, né? Aí eu vou mostrar para vocês que realmente eu trabalhando com altura de texto aqui com 1.5 na escala de 200 aqui, né? Vai ficar com 0.300. Você também vai ver isso aí já quando eu inserir a área. Separador decimal. A gente vai... gosto de trabalhar com vírgula, né? Tem a opção aqui de ponto ou vírgula. Vou deixar vírgula. Casas decimais. Você tem aí algumas opções. Se você não quer deixar as casas decimais, ou deixar com uma, com duas, com três ou com quatro. Eu gosto de trabalhar com duas casas após a vírgula. Questão de cálculo de área. O estilo de texto. O estilo de texto, como eu sempre falo, você pode criar um estilo no AutoCAD e depois configurar ele aqui, tá? Neste caso, eu não vou entrar nesse critério, eu vou apenas puxar esse texto que já está aqui, ok? Aqui o lado direito, a gente tem aqui algumas unidades de medidas, né? Que é metros quadrados, hectares, né? Para o cálculo de área, alqueires, dentre outros, tá? Fique a critério de vocês estar testando isso aqui, né? Conforme vocês for trabalhando, vocês vão testando, né? Para ver como vai ser, qual vocês vão querer adquirir. No caso, metros, hectares ou então metros e hectares, né? Vai te dar duas áreas, né? Com referente aos dois nomes que estão aqui. Um em metros quadrados e outra em hectares. Mais abaixo temos três botões. O primeiro botão a gente vai selecionar, indicar e o vídeo. E o que é esse botão de vídeo? Esse botão de vídeo, clicando aqui, você vai ser direcionado para uma página, para o seu navegador, onde ele vai mostrar um vídeo, né, que o dono do programa, né, tem com relação ao item que estamos falando agora, que é o cálculo de área. Tá? Então, primeiramente, eu vou utilizar o recurso que é selecionar. Tá? A gente vai clicar aqui. Lembrando, o ideal é a gente trabalhar com layer. Tá? Eu vou mostrar para vocês, eu vou sair aqui. Uma vez configurado,
ele mantém as configurações, tá? Se você não fechar o desenho, ele mantém essas configurações. Então eu vou sair, eu vou vir aqui até o Layer e vou criar aqui um Layer. Vou colocar aqui como amarelo. Só para efeito de explicação, tá? Eu vou configurar essa cor também, né? É bom deixar tudo configurado para não ter erro. Tá? Eu não precisaria estar configurando, porque ele já ia ficar na cor amarela, mas no layer ele ia ficar com outro layer, ia ficar com layer 0, que é o que está atual. Já vou colocar ele como atual, dando 2 cliques, ou dou 2 cliques aqui, ou clico aqui, tá? Tanto faz. TopoCAD, dimensionar, área. Ok, ele já traz tudo configurado, não preciso fazer mais nada, só dar um confere, né? É sempre bom. Vou vir em selecionar. Na barra de comandos do AutoCAD, ele informa o que a gente tem que fazer. Então, ele pede para a gente selecionar um polígono, tá? No caso, uma área fechada. Então, eu vou selecionar esta área, ó, levo o mouse em cima, ela me dá as áreas, ó. Ó, eu vou só colocando essas áreas, ó. Ok? Beleza, vou dar um Enter para finalizar. Eu vou sair. Observe que ele colocou aqui todas as áreas para mim, ó, em metros quadrados, tá? Separado por vírgula. Ó. Todas as áreas. Lembram que eu falei que a altura do texto seria 0.300? Então vamos selecionar, similar, e observe que selecionei todos. Porque é interessante a gente trabalhar com layer, já para os textos ficar naquele layer. Para efeito disso, se caso o texto ficar maior e você precisar reduzir o tamanho dele, com apenas 2 cliques você consegue selecionar todo o seu texto, se for um desenho muito extenso, né? Você consegue selecionar todos os seus textos de área e vir em propriedade e está alterando o valor. No meu caso não tem necessidade, porque ele já ficou na altura correta, 0.300, né? Aqui não tem as duas casas, as dois zeros, mas é 0.300, tá? Então tá ok. Quisesse aumentar, ó, colocaria aqui com 500 e você já viria lá que ele já aumentaria de tamanho. Volto, observo o texto aqui ao lado, vou colocar aqui 0.3, dou um Enter e ele já diminuiu o seu tamanho, ok? Vou deletar essas áreas, select similar. Agora eu vou mostrar para vocês no menu aqui, TopoCAD, dimensionar, área, a opção de indicar o ponto, tá? A gente vai clicar aqui em indicar ponto, tá? Eu vou mudar aqui a minha unidade para área, né? Vou botar em hectares e vou também alterar as casas decimais, né? Com hectares eu gosto de trabalhar com 4 casas depois da vírgula, tá? Então eu vou indicar e vou vir aqui, ó, na minha barra de comando, ele pede, indique um ponto interno, né? É um ponto interno dentro da sua poligonal. Então, eu vou clicar em minimizar, vou vir aqui na minha área que eu quero calcular a área e vou dar um clique dentro. Observe que eu vou clicar aqui, ele calculou a área, eu clico aqui, 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 aqui. E vou clicando, apenas fazendo isso. O interessante desse, aonde você clica, ele coloca a área. Se eu clicar aqui embaixo, ele vai colocar a área para mim aqui embaixo, ó. Clicar aqui em cima, a área lá em cima, ok? Eu dou Enter para finalizar e vou sair. Observe que ele colocou todas as áreas, só que em hectares agora, ok? Ó. Todas as áreas. Ok, eu vou selecionar e vou deletar. Ok, agora eu vou passar informação para vocês, né? O menu área, o item área, né, do menu dimensionar, ele consegue também calcular áreas sobrepostas. O que é áreas sobrepostas? Um exemplo aqui ao lado é uma área sobreposta a outra. Ó. Eu tenho aqui um retângulo, né? E tenho outro retângulo. Um está sobreposto ao outro. Ó. Vocês podem ver. Então, eu consigo calcular somente essa área fora da interseção. Consigo calcular essa área onde está o mouse aqui e essa outra área, que seria basicamente isso aqui. Eu vou dar um comando BO, objeto time, vou deixar polyline, ok, e vou criar aqui 3 áreas. Uma, observe que ficou selecionado, eu vou clicar na outra,
Vou dar um Enter, vou chamar o comando novamente. Vou clicar aqui, ó, a segunda área, novamente chamar o comando e selecionar a terceira área. Então eu tenho 3 áreas, ó. 1, 2, 3. Eu vou mover essas áreas, vou separá-las. Vocês veem que realmente são 3 áreas distintas. Ok, são a mesma coisa daqui está aqui, porém com as áreas, né, fora da interseção. O ideal do item área, do menu dimensionar, é isso. A gente consegue calcular essas áreas, né, sobrepostas. A gente vai vir até TopoCAD, dimensionar, área. Como já está tudo configurado, tá, eu vou só apenas usar a opção que é indicar ponto, né? Essa opção aqui. Se eu vir em selecionar, não vai dar certo, por quê? Né? Vamos clicar aqui em selecionar, observe que por que não vai dar certo. Se eu clicar aqui, ele vai selecionar todo o meu contorno. Ó, clicando aqui, ele pegou a área total. Se eu clicar aqui, ele pega a área total aqui. Então, não é ideal usar esse item. Não tem como você usar para cálculo de sobreposição de área aqui, com esse item selecionar. O ideal é você utilizar esse recurso. Tá? Eu vou vir pelo atalho aqui que é mais rápido. Então, eu vou vir e indicar ponto. Clico aqui, indico aonde, no campo onde eu quero calcular a área. Vou calcular esse contorno aqui, onde estou passando o mouse. Ó. Então, eu clico aqui, ele me deu essa área. Eu clico aqui. Observe que rapidamente vai ter um contorno rápido que vai dar um tipo piscar aí, ó. Viu? Observe aqui. Ok. Agora, já com o comando ativo, vamos pegar todas as áreas aqui para a gente poder conferir. Essa e essa. Enter para finalizar e mando sair. Aqui, ó, eu tenho 0,0484. Tá? Que aí seria esse contorno. Que seria esse mesmo contorno aqui. Olha lá. 0,0487. Aqui é 0,0159 hectares, né? Aqui. Ok. Aqui 0,309 e aqui 0,0309. Ok, então é isso aí, né, o menu de área, interessante nesse critério. Ok, eu vou copiar aqui para a gente dar um outro exemplo já já. Ok, o próximo item é o item área ESC, vindo em TopoCAD, dimensionar, área ESC ou área escalada. O que é essa área ESC? A área ESC é quando a escala vertical é diferente da escala horizontal. Ou seja, a figura também pode estar escalada. Né? Se a figura já estiver escalada, a gente pode usar esse item aí, área ESC, para fazer o cálculo das áreas. Tá? Vamos clicar aqui. Ok, diferentemente da área anterior que eu mostrei, ele não traz nenhum tipo de configuração. Tá? Vai criar um layer automático, que é um layer chamado áreas, e ele vai colocar para a gente aqui. Tá? Aqui na barra de comandos ele pede escala horizontal. Esse item área ele trabalha da seguinte forma. Por exemplo, a gente tem uma região que a minha escala horizontal é 1 para 1. E a minha escala vertical ela é deformada. Digamos que ela seria 10 vezes menos. Então, na escala vertical eu colocaria 10. Tá? Neste caso, como a gente trabalha no AutoCAD, geralmente trabalhamos na escala de 1 para 1, então eu vou deixar minha escala horizontal 1 e minha escala vertical também 1. Ok. E ele fala, indique o ponto para cálculo da área. Apenas vou vir aqui e vou indicar o ponto. É basicamente igual à área anterior, porém tem só essas variações aí na questão da escala horizontal e vertical. Clico. Observe que colocou o texto diferente, com uma formatação diferente do que foi criado anterior. Vou clicando e vou formatando. Ó. Então, ok. Cancelei. O interessante que foi você trabalhar por layer é isso. Eu vou clicar aqui. Observe que ele coloca um layer chamado áreas. Eu vou clicar com o botão direito, select similar. Eu posso vir aqui e alterar manual. Ó. Clico aqui 0.30. Ok. Tudo formatado. Basta eu mudar aqui, que é metros, né, não está ficando. Posso mudar
o estilo de texto, ó, vindo aqui selecionar tudo, propriedades, de standard eu posso mudar para range, automaticamente ele já modifica para a gente, tá? Ah, eu quero trabalhar com ponto, com vírgula em vez de ponto, porém a área já está posta, já está escrita. A gente pode dar um comando também do AutoCAD, que é o comando find. Podemos colocar aqui em cima aqui no find white ponto e aqui em replace with colocar vírgula e dar um replace all. Ok, ele já achou 10. Ok, posso finalizar. Ele já colocou todas as vírgulas. Ok, beleza. Eu vou apagar isso aqui. Passando para o próximo item, a gente vai vir até TopoCAD, dimensionar. Vamos trabalhar com o ângulo. Vamos dar um clique em ângulo. Aí, ele automaticamente já ativa para a gente o estilo TopoCAD. Mesmo que você não queira, ele vai ativar. Aí cabe a você a trabalhar com o estilo TopoCAD ou vir aqui em Annotate e tá alterando aí para o estilo que você quer trabalhar. Só uma observação que eu vou fazer sobre o estilo de ângulo, né, o estilo TopoCAD, trabalhando com ângulo. Se eu pegar o ângulo da forma que ele me deu aqui, dimensionar ângulo, deixa eu alterar aqui para o texto que estava, que ele volta. Então, se eu trabalhar aqui com o estilo desse jeito, ó, vou botar aqui estilo, deixar corrente, como ele estava, dimensionar ângulo. Se eu tirar aqui o meu ângulo dessa forma, ele vai ficar com o texto grande, não vai ficar com o texto correto. Então a gente tem que configurar, né? Se a gente for trabalhar na escala de 1 para 200, para o texto ficar na altura de 0,300. Então a gente tem que configurar esse manual. Só um exemplo, eu vou pegar do jeito que ele me deu. Aqui, eu vou clicar aqui. Sempre observando a barra de comandos, ó, ele me pede, indique o ponto do vértice. Eu vou clicar aqui. Aí ele fala, indique a primeira direção. Então, eu vou indicar esse sentido. Novamente, indique a segunda direção. Vou indicar aqui. Aí você pode falar, mas no AutoCAD também já tem o item, né, do próprio AutoCAD de extrair o ângulo. Porém, o AutoCAD não extrai o ângulo maior que 180. Já o TopoCAD, ele consegue tirar o ângulo maior que 180. Vou tirar o ângulo externo. Vocês podem ver, estou no ângulo externo, ângulo interno, ângulo externo. Eu clico, ele já coloca para mim o ângulo. Ok? Observe que esse texto está grande. Se eu explodir então explode aqui, ó, e clicar no texto, observe que ele está com altura de 1. Então, para a gente poder ficar com tudo configurado conforme a escala, a gente tem que vir aqui na parte de Annotate, vir até a parte de dimensões, clicar aqui, né, como está corrente é o TopoCAD 2000, vou clicar aqui, vou vir aqui em TopoCAD e vou dar um Modify. Fazendo isso, eu posso vir aqui em texto e alterar aqui para 0.300, tá? E posso fazer as configurações aí que eu quiser, tá? Vai perder um pouquinho de tempo nessa questão de configurar, porém vai ser bem útil. Eu posso mudar também aqui o estilo de texto, posso vir aqui em lines e alterar também a cor das minhas lines, ó. E aqui a altura da Baseline Space, vocês podem também alterar aqui o tamanho, tá? Vou colocar com 1. Okay. São essas pequenininhas aqui. Vou tirar maior, senão vai ficar pequeno, para a gente poder visualizar. Ó, esta. Deixa eu configurar a outra também. Cadê? Aqui, ó, symbol. A symbol, que é essas setinhas. Eu posso vir aqui e alterar elas, ó. 0,300. Coloca com 0,300 para ficar pequena. Então posso pôr 500, para ficar melhor. 500. Ok. Posso dar um OK. Posso vir em set corrente. OK. Close. Automaticamente, posso vir agora em TopoCAD, dimensionar ângulo. E aqui, clico aqui, ele indica a primeira direção e a segunda direção. E já vai ficar configurado conforme eu configurei, ok? E é só indicando os ângulos. Vou indicar mais um aqui, para a gente poder ver. TopoCAD dimensionar ângulo. Eu vou clicar aqui, indicar a primeira direção nesse sentido.
e a segunda direção aqui. Eu vou tirar o ângulo interno. Ele deu quase 90 graus, tá? Ok. Posso deletar esse ângulo, esse outro. Passando para o próximo item, TopoCAD dimensionar, a gente vai até ângulo azimuth. Vamos clicar aqui em ângulo azimuth. Ele pede para indicar o ponto de origem. Eu vou indicar esse ponto aqui, ponto base de baixo. E ele fala, indique o próximo ponto. Então, cabe a você indicar qual lado você quer pegar esse ângulo azimuth, se para cá ou para cá. Então, eu vou pegar nesse sentido. Ok? Já colocou para mim aqui o ângulo azimuth. E eu posso ir clicando e pegando os outros ângulos. Ó. Clico aqui, 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 aqui. Posso clicar no último. Ok, ficou grande. Clico aqui e arrasto. Ó, arrasto e deixo configurado da forma que eu acho mais visível, tá? Ok. Ok. Observe que ele colocou aqui uma linha, que é essa linha aqui, ó. Onde está o mouse, do lado do mouse aqui. Colocou uma linha vertical indicando o norte. E aqui ele coloca o azimuth, né, em forma de ângulo, com formato de ângulo. Se você pegar desse ponto para esse ponto, aí no seu desenho você pode fazer esse ponto, calcular a coordenada desse ponto para este, você vai obter esse azimuth aí, ok? Então, passando para o próximo item, eu vou selecionar todos aqui, deletar. Passando para o próximo item, TopoCAD dimensionar, é o ângulo rumo, né? Basicamente a mesma coisa do ângulo azimuth, porém ele vai te proporcionar o rumo. Clico aqui em ângulo rumo, vou clicar aqui e vou indicar nesse sentido. A mesma coisa, ele pede para indicar o ponto, eu indiquei, agora ele pede indica o próximo ponto, eu indico aqui. Aí ele me colocou aqui o rumo, ok? Ele ainda fica com engate no ponto seguinte, basta eu ir clicando e ir colocando o rumo. Vou dar um Enter para finalizar. Observe que ele colocou para mim aqui o rumo, tá? Mesma coisa, basicamente a mesma coisa do ângulo azimuth, porém aqui é o rumo, ok? Próximo item, menu TopoCAD, dimensionar, é o distância. Muito interessante esse item, tá? Clicando aqui em distância, ele vai trazer aquela caixinha flutuante, igual da área. Já está tudo configurado, né? Porque eu tinha configurado lá na área, como é o mesmo menu, está no mesmo menu, que é o dimensionar, né? Os itens estão no mesmo menu lá, ele já traz configurado igual da área. Porém, tem algumas opções a mais. Ó, tem texto, altura do texto, escala de plotagem, sufixos para unidade. Esse aqui, se clicando aqui, você pode alterar. Botar milímetros, centímetros, metros ou quilômetros. Vou trabalhar com metros. O separador decimal, eu posso colocar vírgula ou ponto. E aqui nessa opção de plana ou inclinada, aí você pode trabalhar com a distância plana ou inclinada. No caso, dá um exemplo. Se for trabalhar com linhas que não tenha cota, eu trabalho com ela plana. Se for trabalhar com linhas que tem cotas, né, que eu quero pegar uma medida inclinada, né, com uma medida com o desnível, digamos assim, eu trabalho com ela inclinada, ok? Então, eu vou colocar plana mesmo. Mesmo se você for trabalhar com desenhos que tem cota, você quer tirar a medida plana, a medida real, né, digamos, no plano, você pode deixar plana, que você vai ter essa medida plana. Você pode depois conferir que vai dar exatamente a que o TopoCAD pegou, ok? Ele também tem esse detalhe aí. Decimais linear, que é as casas decimais. Aqui eu clicando eu posso trabalhar com duas casas. Estilo de texto, mesma coisa. Posso selecionar do AutoCAD, tá? Lembra que ele criou o estilo TopoCAD, ele criou um texto a mais. Eu posso agora estar selecionando esse texto, mas eu não quero. E aqui em lados do texto tem um detalhe. Eu posso trabalhar com o texto sempre acima da linha, sempre externo, né, fora do contorno, e sempre interno, que é dentro do contorno. Primeiro a gente vai trabalhar com
ele acima, tá? Mais abaixo tem um detalhe, que é não cotar lado já cotado. O que é isso? Se você já tem um exemplo que eu vou dar. Eu vou clicar aqui em ponto e mostrar para vocês. Um exemplo. Lado, não, não cotar lado já cotado. O que é isso? Eu tenho aqui os lotes e essas linhas são uma paralela à outra. Ó, vocês podem ver. Se eu já tenho essa medida e eu tirar essa medida novamente, ele não vai cotar para mim esse lado, que já está cotado. Então, eu vou tirar as medidas. Ó. Ok. Aí ele pegou para mim o desse lote. Tá? Então, eu tenho que cancelar o comando, vir novamente em indicar pontos e clicando aqui. Ó. Ok. Esse aí é a opção indicar pontos. Vou sair. Observe aí. Ele colocou para mim aí as medidas. Tá? Ele não cotou esse lado. Tá? Não cotou esse lado. Vocês podem ver aqui. Ó. Já estava cotado, não cotou. Agora, eu vou excluir. Agora vamos vir até TopoCAD, dimensionar distância. Agora vamos selecionar aqui a parte externa, né? Vamos vir agora em indicar pontos. Clicando aqui, ele sempre fala, ó, indique os pontos no sentido horário para sempre externo. Clico aqui em OK e sempre no sentido horário, eu vou clicando, ó, nas extremidades para ele colocar as cotas, né, no sentido horário. Ó. Clico aqui, ele vai sempre colocando os pontos nas extremidades de fora da minha linha. Ok, dou Enter para cancelar. Vou apagar aqui. Novamente, em TopoCAD, dimensionar distância. Se eu vir aqui em lados do texto e colocar interno, é o oposto desse. Né? Você tem que selecionar no sentido anti-horário para ele colocar na parte de dentro do seu polígono. Dá um exemplo. Indicar pontos. Ele fala que sempre no sentido anti-horário. Seria, no caso, nesse sentido. Ó, ao contrário. Ele vai colocando para a gente os textos. Tá? Fiquei errado ali. Vou sair. Observe que ele colocou para mim aqui os pontos dos lados internos. Vou deletar. Novamente, em TopoCAD, dimensionar distância. Aqui a gente pode também estar indicando um ponto, né, dentro para ele colocar todas as dimensões apenas com um clique. Vou clicar aqui em indicar ponto interno. Vou clicar aqui dentro. Ele coloca todas as dimensões na parte interna da minha poligonal. Vou clicar aqui. Observe aquele detalhe que não cotar lado já cotado. Observe que eu já tenho esse lado aqui cotado. Ele apenas vai colocar a medida nesse lado, aqui e aqui. Pronto. Vou sair. Observe que aqui só tem apenas um texto. Ó. Deletei, tá vendo? Apenas um texto. Colocou somente nas três dimensões que estavam faltando. Parte interna. Tem a opção de colocar em TopoCAD, dimensionar a distância. Observe, né, que ele também tem a parte externa. Então, é basicamente a mesma coisa do lado interno. Porém, vai colocar os textos, conforme mostrei anterior aí, para o lado de fora da linha. Aqui, com a parte interna, a gente pode vir em selecionar, para a gente colocar os pontos também, com um clique só, em todas as dimensões das laterais. Clicando em selecionar, eu posso selecionar um polígono. Automaticamente, ele colocou todos os textos, tá? Pra gente. Bem prático, né? Bem rápido. Ok, vou apagar. Em TopoCAD, dimensionar. O próximo item é o distância azimuth, tá? Vou clicar aqui. Observe, ele traz as mesmas configurações da distância, tá? A gente pode deixar do jeito que está ou fazer as configurações novamente. A diferença agora é que ele vai colocar tanto a distância quanto o azimuth. Eu vou vir aqui em externo e vou indicar os pontos, tá? Vou indicar. Ok. Ele colocou a distância e o azimuth, como vocês podem ver aí. E aqui também, distância e o azimuth. Ok? Vou cancelar. As mesmas opções que tem na distância, tem aqui
nesse item, que basta vocês selecionar e ele vai colocar todos os ângulos aí para vocês, ok? Tá? As mesmas coisas que tem lá na distância tem aqui. Não vou mostrar todos para não ficar a videoaula não ficar tão extensa. O próximo item em dimensionar é o distância rumo. Clicando aqui em distância rumo, ele vai trazer essa telinha para a gente. E aqui ele fala, para configurar, né, as casas decimais, digite o comando e digite o valor. A altura do texto também, podemos digitar também modificar a altura do texto, né? Então vamos lá. Vamos digitar aqui o comando, dimDec. Vamos cancelar o comando, né, claro, dimDec. E aqui ele pergunta, quantas casas decimais? Eu vou falar que eu quero agora com 3 casas decimais. Dou Enter, digito agora dimTest. Dou Enter. Ele pergunta qual a altura do texto. Digamos que eu quero com 500. Enter. Ok. Vem agora novamente o TopoCAD, dimensionar, distância rumo. Agora sim eu posso pegar aqui a minha distância e o rumo. Vou pegar aqui para cá. Enter para finalizar. E ele colocou a distância e o rumo. Tá? A altura do texto já está correta. Vou deletar isso aqui. Posso agora vir em TopoCAD, dimensionar, azimuth. Igual a distância, né? Ele também, e a distância azimuth, ele também tem as mesmas funções, tá? As mesmas coisas. Porém, ele vai colocar agora só o azimuth. Lado interno. Colocou aí só o azimuth, tá? Ok. Eu não vou entrar muito em detalhe porque é basicamente a mesma coisa da distância, a distância azimuth, né? E agora, o próximo item é o rumo. Ele não traz nenhuma configuração, basta a gente clicar para poder pegar o rumo. Ele colocou para a gente aí, tá? O rumo. Ok. É basicamente isso. O menu dimensionar, né? Os seus itens, feitas essas configurações aí. Então, galera, espero ter ajudado com a videoaula. Deixe seu like, compartilha e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação aí. E também marque lá o sininho, né? Para todos os vídeos que eu postar você conseguir receber aí as notificações. Um grande abraço e até a próxima.